Café, ele fala bem, né? Quando ele começa a falar das programações, Café, eu tenho vontade de vir em todas. Muito bom. É uma alegria poder estar com os irmãos hoje pela manhã e durante essa semana. Obrigado aos irmãos que externaram, que estão orando pela recuperação da minha filha. Eu agradeço demais as orações e espero que amanhã a gente já consiga vir com a tropa toda e estar com os irmãos aqui. Enfim, muito bom. Bom, eu sou o pastor Alexandre Mendes, doravante Sacha. Não é pejorativo, tá bom? Você não sei se pode chamar de Sacha ou não, pode, tá certo? Às vezes eu esqueço que eu sou Alexandre. Então, você, por favor, fica à vontade de chamar de Sacha. As razões por trás disso eu deixo para revelar em algum outro momento essa semana. Não é uma história empolgante, mas é uma história, tá bom? É uma história. Mas é uma alegria estar com os irmãos durante essa semana. Eu espero que você tenha, de fato, uma semana de bom descanso, que seja uma semana edificante. E se eu puder, de alguma maneira, contribuir para isso, vai ser uma alegria, tá bom? Deixa eu dizer mais ou menos, um pouco mais do nosso plano para essa semana. Nós vamos olhar algumas passagens específicas dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos encerrar com o livro de Colossenses. A ideia é expandir o nosso conhecimento sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E dizem por aí que criatividade é a arte de esconder as fontes, não é? Bom, eu não tenho o mínimo objetivo de ser criativo, então eu já vou dizer de cara as minhas fontes, tá bom? Eu tirei bastante coisa desse livro aqui, acho que alguns dos irmãos conhecem, Surpreendido por Jesus, de Dane Ortland, ok? Então eu recomendo você, ao terminar essa semana cheio de perguntas, o preletor não foi claro, leia o livro, todas as suas respostas vão estar aqui. Tá bom? Esse livro é muito bacana. Eu fui surpreendido com muita coisa que ele colocou aqui e parte daquilo que eu vou compartilhar com você foi inspirado, foi desafiado por aquilo que esse autor coloca nesse livro fascinante, Surpreendido por Jesus. Tá bom? Dito isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. O foco do nosso tempo hoje pela manhã é Mateus capítulo 18, 19 e 20. Então é manhã e tarde. Tá tudo cancelado, nós vamos ficar aqui o dia todo, tá bom? Não, nós vamos olhar algumas passagens isoladas com o objetivo de conhecer um pouco mais de Jesus e sua graça. E aquilo que me motiva hoje pela manhã e durante essa semana toda, meus irmãos, é que o entendimento de Jesus, o entendimento da sua graça, precisam ser corrigidos e educados constantemente na palavra. Talvez você tenha vindo para cá fazendo uma porção de resoluções, de compromissos, não é? Você olha para trás, vê alguns desses compromissos cumpridos pela graça de Deus, surgiram novos desafios, nós tivemos um ano de 2024 repleto de desafios, não é? E você olha para o ano de 2025 com talvez algumas perguntas no ar. E eu deixo para você o desafio de propor no seu coração o objetivo de conhecer mais de Jesus e mais da sua graça. Meus irmãos, isso resume nosso objetivo, isso resume nossa vida. E a razão disso é porque nós nascemos programados para um tipo de farisaísmo. Nós nascemos com um coração tão imerso na lei que nós temos dificuldades de entender a essência do evangelho. Nós precisamos de uma imersão constante no Evangelho. Então eu espero poder contribuir um pouco essa semana, desafiando você a prestar atenção em como a graça de Deus, como o Evangelho, muda por completo a forma como nós compreendemos a vida. Então nós vamos começar olhando para o Evangelho de Mateus, nesses 3 capítulos, pensando algumas narrativas para entender o perigo de uma obediência desobediente. Muito comum no nosso meio evangélico. E aqui eu acredito que seja ainda mais comum, porque imagina você que tipo de grupo que separa suas férias, separa um período específico das férias, chamado a Semana do Ano Novo, para um lugar separado, isolado, repleto de uma programação, boa comida e uma porção de palestras religiosas. Eu acho que parte de que nós vamos conseguir nos identificar é que nós buscamos uma obediência, mas não paramos para prestar atenção como ela pode ser desobediente.
A obediência desobediente, ela nos mostra e aponta que antes de Jesus entrar em cena, existem apenas um tipo de pessoa: os culpados. Não era uma questão de culpados versus justos, mas era sim uma distinção entre aqueles que sabem que são culpados e aqueles que ainda não sabem. A distinção, então, não é de qualidade, mas de reconhecimento. E talvez num grupo como esse nós temos esses dois grupos. Aqueles que vieram com os corações quebrantados, pequenininhos, reconhecendo sua culpa, versus aqueles que ainda estão tomados de justiça própria e que precisam dar um passo de reconhecimento da sua necessidade da graça do Senhor Jesus Cristo. E é curioso que aqueles que têm dificuldade de enxergar a si mesmos como maus são justamente aqueles que obedecem. Essa obediência desobediente. A sua fé, meus irmãos, a minha fé, ela não pode ser baseada na avaliação de que nós atingimos algum tipo de qualificação. Mas a nossa fé precisa ser resultado da confissão que somos completamente desqualificados. O cristão é alguém que constantemente chora. Aliás, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Essa é uma premissa da nossa fé. De que ter confiança em Jesus Cristo não exclui de forma nenhuma um reconhecimento da nossa culpa e da nossa condição de pecado. Então vamos para Mateus capítulo 18, versículo 1. Mateus capítulo 18, versículo 1. Esses capítulos, os capítulos 18 a 20, eles descrevem a vida no reino de Deus. E a pergunta inicial já nos coloca no rumo de entender a temática que amarra todas as narrativas dos capítulos 18, 19 e 20. Olha a primeira pergunta do capítulo 18, versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino de Deus? Bom, as pequenas narrativas, então, que seguem, elas amarram uma temática. Sabe qual é a temática? É a seguinte pergunta: qual é o mínimo que eu posso fazer para... Complete a sentença e a pergunta. Essa é a temática. Cada um dos episódios buscam responder essa pergunta aqui. Qual é o mínimo que eu posso fazer para ser aceito diante de Deus, não ser julgado, ser melhor que fulano? Essa obediência que pode ser condenatória nos impede de desfrutar da graça. Porque o que nos impede de desfrutar da graça não é a culpa, meus irmãos, mas é justamente a repressão da culpa, vestida de autojustificação ou justiça própria, arrogância. A distinção, então, não é entre maus e bons, mas aqueles que sabem e reconhecem que são maus versus aqueles que não se enxergam assim. Então, em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35, nós vemos a narrativa de Pedro e o perdão. Olha só a pergunta de Pedro no versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? O que Pedro está buscando? O mínimo que eu posso fazer. Qual é o mínimo? E ele joga o mínimo lá em cima, não é? 7 vezes. Aí depois vem os fariseus e o divórcio, em Mateus capítulo 19. Versículo 3 em diante. Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Qual o mínimo para se manter casado? Depois do episódio de Jesus e as crianças, Mateus capítulo 19, versículos 13 a 15, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali.
Na sequência, nós temos o episódio do jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, qual é o mínimo que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Os discípulos retrucam o Senhor nesses discursos, nessas conversas, no versículo 27 a 30, sobre os seus sacrifícios. Então lhe falou Pedro, eis que, versículo 27 do capítulo 19, então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Veja, Senhor, nossos sacrifícios, veja o que nós estamos fazendo. E aí Jesus encerra contando a parábola dos trabalhadores, no capítulo 20. Uma parábola tanto quanto diferente, até um pouco intrigante ou esquisita, não é? De que o Senhor passa a remunerar os trabalhadores com o mesmo salário, independentemente de quanto tempo eles trabalham. E diante dessas parábolas, que nós não lemos por completo, mas nós vamos ler algumas outras partes de cada uma delas, assumindo que você, de uma certa forma, é familiarizado com elas. O primeiro ponto que eu quero deixar com você essa manhã é que existe um engano da confiança em nossa capacidade humana. Meus irmãos, nós todos somos enganados sobre a nossa capacidade. A capacidade que nós temos, tanto de seguir ao Senhor, quanto de buscar o Senhor. Nós temos um engano da nossa confiança na capacidade humana. As perguntas erradas não vão chegar na resposta certa. Se esses 3 capítulos eles estão relatando como deve ser a vida no reino de Deus, repetidas vezes qual é o mínimo que eu devo e posso fazer. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35, nós vemos que Pedro pergunta para Jesus até 7 vezes: onde é o mínimo, Jesus? A partir de que ponto eu posso finalmente estar livre para parar de perdoar? Não é aí que nosso coração fica? Quando relacionamentos dão ruim, a gente se pergunta até que ponto eu tenho que insistir nisso? Até que ponto eu posso parar de perdoar? Me diz, Jesus, qual é o mínimo? Qual é o mínimo que eu tenho que obedecer, desobedecendo no meu coração? Esse é o conceito de obediência desobediente, que os discípulos estão buscando sempre com as perguntas erradas, mas que Jesus dá uma resposta que aparentemente não responde a pergunta, mas é o que eles precisam. Pedro, não é uma questão de 7 vezes, mas 70 vezes 7, vindo de um coração que foi perdoado de 10.000 talentos. Esse é o conceito da obediência verdadeiramente obediente, que não é simplesmente externa de comportamento, mas de coração. Qual é o mínimo que precisa fazer em relação ao perdão? Pedro quer um padrão que seja uma garantia para ser aceito diante de Deus. Olha, até 7 vezes Jesus faz ok para mim, e eu entro no reino dos céus, fiz o mínimo, e agora eu não tenho mais a responsabilidade de perdoar. Bom, perguntas erradas vêm de conceitos errados de Jesus e sua graça. É o que acontece com Pedro, é o que acontece com os fariseus sobre o divórcio, no capítulo 19, versículos 1 a 12. Qual é o mínimo que eu posso fazer em relação ao casamento? De novo, os fariseus querem um padrão, e um padrão para julgar o próximo. Olha, aquele divorciou da sua esposa porque ela queimou o arroz. Esse divorciou-se da sua esposa porque ela adulterou. Eles estão atrás de um padrão mínimo para manter uma desobediência de coração e uma aparência obediente. Os fariseus querem um padrão para julgar o próximo. No contexto das disputas que haviam, acho que os irmãos são familiarizados com isso, entre os grupos religiosos, acerca, inclusive, do divórcio. E aí nós temos o jovem rico, enganado na sua confiança na capacidade humana. O jovem rico quer fazer o que precisa fazer, ele quer saber o que precisa fazer para herdar a vida eterna. Ele sempre pagou tudo com dinheiro. Por que não achar que agora pode pagar a vida eterna com moralidade? Não tem como receber, meus irmãos, a resposta certa quando se faz a pergunta errada. E grande parte das confusões que nós temos, em particular no nosso relacionamento com o Senhor, é que nós temos as perguntas erradas.
então temos dificuldade de enxergar a resposta. O jovem rico quer um padrão para manter ou validar seu estilo de vida pecaminoso. E ele começa a dizer tudo aquilo que ele fez. Jesus Cristo foi muito preciso em dar uma lista dos mandamentos, embora ele não tenha dado a lista de todos os 10 mandamentos. Ficou de fora o 10º, por exemplo, não cobiçarás. E ele lista uma porção de mandamentos. E o jovem rico tem, então, a moral de dizer, tudo isso eu tenho feito, tudo isso eu tenho feito. E aí Jesus vem, então vai lá, vende os teus bens. E esse jovem retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Qual o mínimo que eu posso fazer para obedecer a Deus, para que Ele não fique no meu pé? Ou quanto que eu posso desobedecer, ter grandes consequências eternas? Quanto eu preciso obedecer para não ser como eles? E nós vemos essa temática sendo desenvolvida e Jesus confrontando perguntas erradas para nos ajudar a entender o que é uma vida no reino de Deus. E uma vida no reino de Deus nunca vai ser limitada, resumida à obediência externa. Porque Deus quer corações. Deus quer os nossos corações. Numa moralidade distorcida, nós queremos um padrão que garanta que seremos aceitos diante de Deus. Foi o que Pedro fez. Numa moralidade distorcida, nós gostamos de padrões para julgarmos o próximo. Eles não são como nós, fariseus e o divórcio. Numa moralidade distorcida, nós procuramos padrões para escondermos nossos ídolos. O jovem rico, que tinha uma obediência externa de uma porção de mandamentos para esconder o ídolo do seu coração, o seu amor ao dinheiro. Meus irmãos, nós estamos muito enganados sobre a nossa capacidade de buscar o Senhor, de seguir o Senhor, porque nossa obediência, por vezes, esconde uma desobediência de coração. E aí vem a graça de Jesus. O segundo ponto que eu quero deixar para você não é apenas uma figura de nossa incapacidade, mas também da confrontação amorosa da graça de Jesus. A incapacidade humana não é sobre se atingimos um padrão, mas nossa incapacidade é reconhecer que ele é inalcançável. O que Pedro, os fariseus e o jovem rico tinham que entender é que o padrão de Deus é inalcançável. Não é uma questão de saber quem será justo, mas quem irá admitir que não é. O jovem rico entendeu que ele não é, mas ele é incapaz de admitir. Ele sai triste, mas não sai arrependido. Ele sai triste, mas não sai confessando sua condição. Talvez você esteja assim, triste, porque você já percebeu uma porção de coisas. E você luta tentando manter a aparência. Você luta tentando manter uma obediência externa, mas não entendeu ainda que o descanso para a sua alma vai estar justamente em confessar que o padrão é inalcançável e repousar na graça de Jesus. Olha que forma fantástica de terminar o ano, reconhecendo que o padrão de Deus é inalcançável, você não chegou lá, mas que você está confessando sua condição mais uma vez para receber mais uma porção da graça abundante, suficiente de Jesus e que venha 2025. Com o quê? Com os mesmos perrengues, com as mesmas lutas. E lutas novas virão. Quais são elas? Eu não sei. É isso que as torna difícil. Porque existe sempre um elemento de surpresa. Mas uma coisa é certa. A graça de Deus abundante se faz suficiente para aqueles que são maus e reconhecem sua condição. Para receber a graça de um Deus bom. Em particular, do jovem rico é fascinante essa história, não é? Porque até parece que Jesus está parecendo aqui o fundador da teologia da prosperidade, não é? Olha, então, ou vendendo uma indulgência sofisticada. Não é? Olha, você vende tudo isso, faz um voto de miséria e você alcança a vida eterna. É óbvio que Jesus não está ensinando isso. Mas Jesus vai no ponto.
Ele expõe o coração do jovem rico, que tenta se esconder atrás da sua moralidade. Esse coração treinado a comprar tudo com dinheiro, agora acha que pode comprar a graça de Deus com a sua moralidade. Ele coloca então os mandamentos gerenciáveis externamente, o jovem rico vai dizendo, tudo isso eu fiz. Essa obediência rigorosa, ela era vazia, porque ele não tinha um coração entregue ao Senhor. Jesus expõe o pecado desse jovem, não para mostrar que ele deveria entregar todas as suas posses para seguir a Jesus, mas sim que as posses materiais eram o próprio Deus desse jovem. Não tem como quebrar os mandamentos de 2 a 10 sem ter primeiro quebrado o primeiro mandamento. Não terá outros deuses. Jesus vai direto no ponto das afeições desse jovem. E essas histórias todas mostram para nós, meus irmãos, a suficiente graça divina. A graça divina entra no palco quando existe a miséria humana. Miséria humana que é medida nos termos de Deus, não de homens. Porque nós temos uma enorme dificuldade de não enxergar as condições espirituais, porque nossos olhos estão apegados às circunstâncias externas. Sejam elas de prosperidade material, sejam elas de obediência externa. Jesus enxerga a miséria humana no coração. É impossível um rico entrar no reino dos céus. Jesus está conversando com seus discípulos e então, depois de confrontar esse jovem, eles estão testemunhando tudo isso, versículo 23 do capítulo 19, Jesus diz o seguinte, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Os discípulos começam a interagir com um conceito muito comum entre o povo judeu. De que para o judeu as riquezas eram sinais de aprovação divina. Bom, se os ricos não podem entrar, eles que são aprovados, quem é que pode? E isso eles não tiraram de qualquer lugar. Eles estão seguindo, inclusive, e observando que a própria palavra de Deus indica em certas circunstâncias. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto, diz Provérbios 10, 22. Então, ao olhar um rico, um judeu comum, certamente diria, está aí um abençoado de Deus. Agora, se ele não pode entrar, quem mais pode entrar? E Jesus responde o seguinte, então, no versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que para vocês é impossível, para Deus é possível. Os discípulos entenderam mais ou menos assim. Se os ricos que estão no topo da nossa sociedade, tão claramente abençoados por Deus, não podem entrar no reino dos céus, quanto mais a nós. Impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Aqui o termo vida eterna, ele vai ser usado em contraste com depois do que nós vamos ver na parábola dos trabalhadores. Siga o texto comigo no versículo 27. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E os últimos primeiros. O jovem rico quer merecer alguma coisa. Mas os discípulos que renunciaram tudo, herdaram a vida eterna. Entenda, herdeiros não merecem nada, eles herdam.
E Jesus está dizendo para os discípulos que eles vão herdar a vida eterna. Eles não fizeram por merecer. Eles deixaram tudo, mas essa é a marca daqueles que herdaram. Não é a condição para merecer nada. Meus irmãos, o que nós fazemos em nossa vida de obediência não é na busca do merecimento, mas é porque nós já recebemos tudo, somos herdeiros. E qual é a marca de quem é herdeiro? Um coração obediente, que deixa tudo porque entendeu que é realmente valioso. O Senhor é. O Senhor é. Essa confrontação da graça de Jesus, então, mostra que herdeiros desnecessários não merecem nada, mas eles foram alcançados. Vamos para a parábola agora de Mateus capítulo 20. Note o contraste que existe entre aquilo que os discípulos acabaram de dizer para Jesus. Ora, nós vamos deixar tudo. E Jesus disse, calma, vocês vão herdar a vida eterna. Ele não disse que eles vão merecer. Agora note a parábola dos trabalhadores, capítulo 20, versículos 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse a ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que Jesus explica nessa parábola, expondo o nosso desejo de querer merecer, é que não é o que nós merecemos, mas o que nós precisamos. A graça de Deus expõe nosso desejo de querer merecer e comunica para nós aquilo que nós precisamos. Nós vemos essa generosidade do proprietário quando ele trata os trabalhadores contratados mais tarde, não de acordo com o que eles merecem, mas de acordo com o que eles precisam. Porque se você prestou atenção na dinâmica da parábola, lá nós temos esse proprietário contratando trabalhadores, e ele combina com eles um salário, e ele vai contratando trabalhadores ao longo do dia. É óbvio que aqueles que foram contratados mais tarde trabalharam menos, e todos receberam 1 denário. Então eu pergunto para você, o que é 1 denário? É o salário de 1 dia. Era aquilo que ele precisava para sobreviver o dia. O proprietário, então, não dá aquilo que eles merecem, dá o que eles precisam. Mas a lógica desses trabalhadores está toda atrelada no que eles merecem. Meus irmãos, nós temos dificuldade de receber a graça de Deus porque nós estamos presos na lógica do merecimento. Nós olhamos para o lado e vemos pessoas que não são tão justas como nós, tendo privilégios, desfrutando de bênçãos ou até de coisas que você gostaria de ter e não tem. E você se questiona, por que eles têm isso? Olha como eles são ímpios, Senhor. Nós temos uma porção de dificuldades que nos impedem de receber mais da graça de Deus, porque não enxergamos o que nós precisamos e Ele nos deu abundantemente. Jesus está ensinando de que a lógica no reino de Deus, Jesus está ensinando de que a graça de Deus não são para aqueles que merecem,
mas para aqueles que confessam sua culpa. Esses são os que herdam a vida eterna. Herdeiros não merecem nada. Eles recebem. E é interessante de que alguns que trabalharam para mais tarde possivelmente não agregaram absolutamente nada de valor a essa vinha. E vamos ser bem sinceros, esse proprietário não precisa do trabalhador. O trabalhador precisa do proprietário. O trabalhador precisa do proprietário. Deus não dá o que nós fizemos por merecer, Ele dá exatamente o que nós precisamos. Essa é a confrontação que a graça de Deus opera em nós, para esses herdeiros desnecessários que não merecem nada, mas foram alcançados. E meus irmãos, a graça se torna revoltante para aqueles que estão focados em sua obediência rígida e vazia. Note mais uma vez o versículo 12 do capítulo 20. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Olha para isso, Jesus. Olha para quanto nós sofremos servindo ao Senhor. E o Senhor resolveu abençoar esses que chegaram quando o sol mais quente já foi embora, trabalharam menos do que a gente, e o Senhor deu para eles o quê? 1 denário. Jesus não deu para ninguém o que eles mereciam. Deu exatamente o que eles precisavam. Meus irmãos, nossa justiça própria nos impede de ver isso. E nós estamos tão focados em nossa obediência rígida e vazia, em nossas tradições, em nosso suposto conservadorismo, que nós olhamos então ao redor e julgamos pessoas não no padrão de Deus, mas no nosso. Não é à toa, então, que deixamos de desfrutar da graça de Deus. Não é à toa, então, que deixamos de conhecer mais de Jesus. Quando a nossa gratidão pela graça recebida vira um ressentimento, porque outros menos merecedores receberam graça, nós mostramos então que, na verdade, nós mesmos não entendemos a graça que recebemos. Esse é você. Obediente, desobediente. Se a graça ela é verdadeiramente graça, livremente concedida, e não está vinculada a qualquer mérito e demérito pessoal, então é impossível merecer mais ou menos do que qualquer pessoa. Como você reage e responde quando encontra alguém mais pecador que você? Como você age e responde quando alguém desfruta de bênçãos mais do que você? Em especial daquelas que você anseia e aguarda. Como que nós respondemos quando o Senhor dá o seu denário para trabalhadores que trabalharam menos ou mais? Diz muito sobre o quanto nós entendemos a graça de Deus. A premissa aqui é que receberem adição ao merecimento, em vez de receberem excluindo-se o merecimento. Tem 2 maneiras, meus irmãos, de rejeitar Deus. Numa desobediência de coração duro e uma obediência de coração duro. O que liga os dois não é obediência ou desobediência, mas dureza de coração. Esse personagem aqui estava tratando o relacionamento com Deus como uma poupança. Faço um pouco todo dia, acompanho o progresso, tenho obedecido a tudo isso, acumulo, e eu espero um dia ter o suficiente para entrar no reino dos céus. Essa é a obediência desobediente, pois trata a obediência como o pagamento de uma taxa, negando nossa pecaminosidade, negando a suficiência de Cristo. É a ideia de querer fazer o mínimo, e fazer o mínimo não é obediência. Como que no reino de Deus funciona? Em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 20, nós vemos que no reino de Deus, a única coisa que nos qualifica é saber que não nos qualificamos, a não ser por Cristo Jesus. É a única coisa que nos desqualifica é acharmos que estamos qualificados. Então, se você chega aqui com o seu pedigree religioso,
com seu currículo repleto de boas obras, achando de que por alguma razão você se tornou mais aceitável diante de Deus. São obras que queimam como palha seca. Mas o Senhor está procurando os quebrantados de espírito e de coração. Aqueles que batem no peito e dizem, eu sou um desqualificado. Qualificado apenas por causa da graça de Deus. E então eu me torno alvo da graça do Senhor, entendendo que eu não mereço nada, mas eu herdei tudo em Cristo Jesus. Nossa esperança, então, está no fato de que Deus tomou iniciativa para nos incluir. Leia mais uma vez o versículo 1 do capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Deus tomou iniciativa. Ele saiu para nos incluir. Como somos confrontados com a graça de Jesus, tomemos cuidado para não recusar a graça divina. Os discípulos achavam que as crianças tinham que ter certa idade para ter atenção de Jesus. Olha, você ainda não tem a maturidade, né? Você ainda não tem entendimento para ser alvo de Jesus. Eu digo quem pode ser alvo, quem não pode. O jovem rico achava que a sua obediência, guardando a lei, era a razão de ganhar a vida eterna. Pedro e os discípulos achavam que seus sacrifícios garantiriam uma recompensa. E Jesus, não, vocês não vão merecer nada, vocês vão herdar a vida eterna. Os trabalhadores da vinha achavam que os empregados que entraram depois teriam que se qualificar para ganhar, merecer o dia inteiro. E nós não somos muito diferentes, meus irmãos. Nós queremos ser aprovados. Nós queremos garantir nossa aprovação. De que Deus, de alguma forma, está contente conosco. Mas um cristão não é alguém que foi incluído no rol da fama moral. O cristão é um fariseu alegremente em recuperação. Eu confiava em mim mesmo. Mas aprendi que eu não tenho nada, não mereço nada e recebo de Jesus tudo o que eu preciso. O meu denário está garantido. Seja você alguém que chegou às 5 da tarde com a onça morta, para foto. Você vai receber. Se identificou, né, irmã? Eu sei, calma. Não pense em nomes. Né? Seja você alguém que começou antes do sol nascer. Tentado muitas vezes de dizer assim, eu estou cansado, o calor está difícil. Olha ao redor, as pessoas não respondem. Lembra, você não é o dono da vinha. E eu acho que ele sabe o que a vinha precisa. Sim ou não? E se ele está recrutando aqueles trabalhadores, sim, aqueles mesmo, agora pensou nos nomes? Esses, inclui você também. É porque ele está fazendo. Ele está fazendo. O terceiro ponto que eu quero deixar para você é que a verdadeira obediência é uma resposta de fé. Nós somos muito enganados da nossa capacidade de obedecer a Deus. Nós somos confrontados com a graça de Jesus. E lembremos de que verdadeira obediência é uma resposta de fé. Como que nós crescemos no impacto do evangelho em nossa vida? Talvez essa seja uma das perguntas da vida. Como que nós crescemos no impacto do evangelho em nossa vida? Primeiro eu quero dizer para você que obediência não é um meio para um fim, mas é um objetivo. O jovem rico, ele via sua obediência como um meio para a vida eterna, uma moeda de troca. Eu obedeço e ganho a vida eterna. Tem muita gente que vive a vida cristã assim. Com todo respeito, você reconhece a graça de Deus, é evangélico de conversão, mas extremamente católico das boas obras na sua santificação. Você se vê merecedor de muita coisa, daquilo que você faz movido, ou deveria fazer movido pela graça de Deus. Pedro via no seu sacrifício uma recompensa maior. Os trabalhadores viam seu trabalho como um meio para merecer um salário. Mas a obediência de coração é o próprio objetivo. Essa é a recompensa. Sabe qual é a recompensa? Deus me transformou em alguém obediente de coração.
Glória a Deus. Amar a Deus. Esse é o objetivo maior da vida. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se amar a Deus é o maior objetivo e o bem maior da vida, e a Bíblia traduz isso como guardar os mandamentos, obediência não é um meio para o fim, é o fim. Então não é qual é o mínimo. Senhor, o que eu posso fazer mais? Por quê? Porque eu já tenho tudo. O meu denário está garantido. Tudo que eu preciso já me foi dado. Então eu quero fazer tudo pro Senhor. Então entenda, obediência não é um meio para o fim, mas um objetivo. Você é chamado a crescer no entendimento do Evangelho. Nós crescemos, meus irmãos, à medida que melhor entendemos, refletimos sobre o Evangelho. E aqui é um dos mistérios da nossa fé. O Evangelho ele é simples o suficiente para que uma criança pequenininha, que sabe poucas palavras, consiga entender, articular e verbalizar sua fé. Amém? Ele é simples o suficiente para isso. E ele é profundo o suficiente para que a gente passe o resto da vida entendendo mais do que o Senhor fez por nós. Então, o nosso papel não é inventar coisa, mas é falar da mesma coisa. Falar da mesma coisa. Das boas novas. As novas que nunca ficam velhas. Você é chamado para crescer no entendimento do Evangelho. O discipulado cristão não é um processo de entrar pela graça e depois tornar-se cada vez menos dependente da graça. Agora é por minha conta, Senhor. Não. O Evangelho é nós entramos pela graça, nós somos sustentados pela graça. O Evangelho é o que nós precisamos, não é uma coisa para perdido. O Evangelho é uma coisa para pecador. Se é perdido, para salvação. Se é salvo, é para santificação. Coloque seu dedo aí em Mateus capítulo 20 e corra comigo lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 4. Qual é o ponto da nossa justificação? O ponto da nossa justificação é a nossa santificação. Versículo 4 diz assim de Romanos 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se fomos justificados, é porque na nossa justificação também fomos unidos a Cristo Jesus. E uma vez que estamos unidos a Cristo Jesus, nos tornamos participantes de todos os recursos espirituais para andarmos em novidade de vida, a fim de não mais servirmos o pecado como escravos, diz o versículo 6. Considere-se então morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus, diz o versículo 11. O nosso crescimento, então, não alimenta o nosso estado, mas nosso estado alimenta nosso crescimento. Isso faz toda a diferença. Se você vive achando que o seu crescimento alimenta o seu estado diante de Deus, você vive um padrão de obediência desobediente. Você vive um padrão de julgamento ao próximo. Você vive com o coração crescendo em crítica ao seu irmão. Você vive num padrão que você é relutante em dar perdão. Mas quando entendemos que o estado que temos é que alimenta o nosso crescimento, isso faz toda a diferença. Quanto mais eu entendo como Deus em Cristo me perdoou, mais perdoador eu me torno. Mais compassivo e paciente eu me torno. Nosso coração segue transformado por aquilo que Cristo fez por nós. Porque o trabalhador da vinha veio até nós, deu o que nós precisamos, não o que nós merecemos. Os discípulos abriram mão de todas as coisas, não para ganhar alguma coisa, mas porque eram herdeiros da vida eterna. Meus irmãos, nós abrimos mão. Nós seguimos o Senhor porque já recebemos tudo. Nosso estado alimenta o nosso crescimento. Tudo o que nós precisamos já nos foi dado. A verdadeira obediência, então, é uma resposta de fé. Reconheça, então, que você não tem nada. No reino de Deus, meus irmãos, a única coisa que nos qualificamos é saber que não nos qualificamos, a não ser por Cristo. A única coisa que nos desqualifica é pensar que somos qualificados. Isso é uma fonte de esperança. Em especial para aqueles que são atordoados por feitos do passado, cujas consequências até hoje se mostram presentes.
E você então começa a se enxergar como um cristão de segunda categoria, um desqualificado. Mas não é o que você fez que o desqualifica, é o que Cristo fez que o qualifica. E isso é maior do que o nosso pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você sabe dessas coisas. E o que nós estamos fazendo aqui é só ligar alguns pontos. É isso, a vida com o Senhor é isso. É sempre em Cristo Jesus. Tudo que podemos dizer então é não tenho nada a oferecer. Então achar que eu posso trazer algo diante de Deus, de que não serei usado de forma efetiva, nem apropriada. Enquanto eu penso assim, religião se torna uma perda. Já parou para pensar como muitas vezes a gente se reúne num espírito meio pagão, às vezes, nos domingos? A gente vem trazer a nossa performance. A gente acha que Deus vai se agradar da nossa performance. Pastores sobem no púlpito e Deus está lá em cima e fala assim, puxa, ele achou um ponto em Colossenses que eu mesmo nunca tinha visto. Olha, não é que está lá? Esse cara é bom. Esse cara é bom, hein? Não é? Oh, os corais se apresentam. Deus vai receber essa maravilha, essa excelência. Meus irmãos, a nossa excelência não é baseada na nossa performance. Não é assim. A nossa excelência parte de um coração quebrantado. Senhor, nós não temos nada a oferecer. Então, baseado no que o Senhor fez por nós, a gente se reuniu. E nós, em obediência e em fé, trouxemos algo que, mediante Cristo Jesus, é aceitável. O Senhor é digno de toda a glória. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. O Evangelho nos chama, então, a sermos livres, reconhecendo o nosso fracasso. Então, olha só que bacana. Domingo, nós vamos fazer as malas e vamos embora. Eu sei que está começando só, tá ok? Tem muita panqueca para comer ainda, tá certo? Tem muita coisa para acontecer, tem muita amizade para fazer, laços para fortalecer. Mas domingo você vai fazer a mala e vai embora. E chegando e mais uma vez se encontrando com a sua família, está aqui uma boa frase para você dizer. E aí, como é que foi lá? Foi ótimo. A gente saiu tudo de lá fracassado. Nossa, fracassado. Eu saí reconhecendo que eu sou um fracasso e que Jesus é tudo. Sensacional. Você está pronto para 2025. Que 2025 seja um ano de fracasso. Faltou aquele amém. Você não sabe, é pegadinha ou não é? Eu estava esperando algo mais up, né? Que seja um ano de fracasso. Quer ver? Eu vou melhorar, você vai ficar mais à vontade agora. Que em meio aos nossos sucessos, enxerguemos como um fracasso no Senhor. Ficou bem melhor, não ficou? Você quer um sucessinho, né? Tô ligado, um sucessinho. Não é? A gente tem isso. Lógico, as coisas boas vêm do Senhor. Mas nós não podemos deixar de enxergar de uma forma espiritual. Porque sem o Senhor, até o seu mais surpreendente sucesso é um grande de um fracasso. Tem que vir de um coração quebrantado. O cristianismo, então, é o oposto de religião. E a única fé cujo Fundados nos fala para trazermos não nossas obras, mas nossa necessidade. Bom, voltemos, então, nossos olhos para a cruz de Jesus. E diante dos perigos que existem, meus irmãos, de uma desobediência que resiste à graça, de uma obediência que esquece da graça, lembremos que quem reconhece sua necessidade, quem reconhece que é o último, é que será primeiro. Quem se vê como merecedor, primeiro, acaba em último. Então, os últimos serão os primeiros. A obediência mecanizada é um problema. A obediência zelosa, resoluta, naturalmente nos impede de enxergar nossa necessidade da cruz. Então, nutra um senso de confiança, não centrada em si mesmo, mas que nossa confiança esteja centrada em Cristo Jesus. Menos de nós, mais dele. E quando nós reconhecemos a nossa obediência desobediente,
Reconhecemos que somos fariseus alegremente em recuperação. Reconhecendo que nós não somos merecedores, nós desfrutamos mais do estado de ser herdeiro e isso é que turbina o nosso crescimento. Nós obedecemos à luz do que Jesus fez por nós. Considere então a cruz de Jesus. Na cruz, a única pessoa que verdadeiramente se qualificava, se permitiu ser desqualificado, para que você e eu, naturalmente desqualificados, pudéssemos nos qualificar sem pagar nada. Olha que paradoxo isso. Jesus, que não tinha dolo algum, culpa alguma, assume o nosso lugar, se fez pecado em nosso lugar, para que eu e você fôssemos feitos justos, qualificados. Na cruz, crianças nos lembram que podemos ter a atenção de Jesus, mesmo desqualificados, porque Jesus foi esquecido na cruz em nosso lugar. Diante da cruz, o jovem rico nos ensina que podemos ter a vida eterna sem estarmos qualificados em nossa obediência, porque Jesus creditou sobre nós sua justiça. Ele foi o único qualificado. Na cruz de Jesus, ao olharmos Pedro e os discípulos, podemos ter uma recompensa mesmo sem qualificação, porque na cruz Jesus fez o sacrifício supremo. Na cruz, nós podemos receber o pagamento do dia todo sem ter trabalhado o dia todo, porque Jesus viveu a vida que nós não conseguimos viver e morreu a morte que nós deveríamos morrer. A sua fé, a minha fé, não pode ser baseada na avaliação de que nós atingimos algum tipo de qualificação, mas é resultado da confissão de que nós somos completamente desqualificados, na certeza de que Jesus foi qualificado em nosso lugar e graciosamente nos chamou para ser dele. Então eu encerro com algumas perguntas para você. Como é que Jesus redefine sua moralidade a partir do Evangelho? Talvez você tenha seguido uma cartilha que não é necessariamente ruim, mas ela estava motivada por algo que não é a obediência de coração. Como que o Evangelho redefine sua moralidade, a busca por santidade? Segunda pergunta, sua moralidade é um impedimento para receber a graça ou resultado dela? Você busca uma vida de santidade como resultado da graça de Deus? Ou a sua moralidade se tornou um impedimento para receber a graça? Veja os sinais. Você é alguém crítico dos outros? Você é alguém que julga os pecadores? Você é alguém indisposto ao ver a graça derramada sobre pecadores próximos? Ou você é alguém que se regozija porque mais e mais pecadores estão se arrependendo, chegando ao Senhor? Qual é o seu padrão que lhe tem impedido de conhecer mais de Jesus? O que te impede? E num grupo desse tamanho, eu não duvido de que talvez alguém tenha vindo aqui que ainda não acertou os ponteiros com o Senhor. De que talvez você tenha alguma vaga noção da Bíblia, você tenha ouvido falar de Jesus, ou até tenha caminhado muito tempo com o povo de Deus. Você acha um barato esse negócio de crente, não é? Eles se reúnem, eles cantam umas músicas bonitas, tiram umas vozes, não é? E aí eles cantam, eles se reúnem, escutam uma boa palestra, que dá um up, às vezes dá um down, dá um up, dá um down. Aí você vai no refeitório, come uma boa refeição, depois tem umas gincanas, você vê tudo muito bacana, não é? Aí o pessoal vai ali para a piscina, não tem ninguém alto com álcool, não tem nenhum funk rolando, não é? E você curte esse ambiente gostoso, afastado de um monte de coisa, você acha que é isso, vida cristã. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, na sua essência. Isso é uma resposta de fé a partir de um estado. E a pergunta que eu faço hoje não é se você curte a moral cristã, é se o seu coração é transformado. Porque numa semana como essa que você veio para descansar, pode ser que você veio para ser salvo. E a palavra de Deus diz que aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas são feitos filhos de Deus.
A pergunta que eu faço então para você pensar durante toda essa semana, e você tem tempo. Você tem tempo para interagir talvez com alguém que te convidou, você tem tempo para interagir com alguém da equipe, você tem tempo talvez para interagir com outras pessoas, comigo, a partir de amanhã, porque daqui a pouco eu vou embora. Mas não termine essa semana sem entender o que Jesus fez por você e assumir um compromisso de fé, reconhecendo que você é um desqualificado e que se torna qualificado apenas porque Jesus assumiu o seu lugar na cruz. Arrependa-se dos seus pecados, coloque a sua fé em Cristo Jesus, nasça de novo e 2025 não vai ser um ano melhor, a sua vida vai ser outra, com a garantia da vida eterna e com Jesus, seu Senhor e Salvador. Amém?